Vamos trazer informações da política, porque Silvio Mendes fez um anúncio, o anúncio de Marcos Elvas como secretário de administração da cidade de Teresina. Você vai ver as imagens de Marcos Elvas, que já trabalhou na gestão pública na cidade de Teresina, já foi prefeito da cidade de Bom Jesus, inclusive foi candidato à prefeitura de Bom Jesus nesse período agora, nessa disputa eleitoral recente, e agora foi anunciado por Silvio Mendes como secretário de administração na futura gestão. Marcos Elvas, que é de Bom Jesus, agora vai prestar serviços da cidade de Teresina, ou voltar a prestar serviços da cidade de Teresina no primeiro escalão. E o detalhe curioso, sabe, é que eu liguei hoje para Marcos Elvas, falei com ele, olha, queria saber como é que foi essa indicação, como é que foi o senhor dar entrevistas. Rapaz, fiquei sabendo através de Tássio Cruz. Olha aí. Tássio Cruz ligou para ele para falar. As primeiras horas. As primeiras horas que tinha sido feito o anúncio, né? Não que ele foi convidado. E mandei o print do tweet de Silvio Mendes. Ele disse, estou desinformado, mas no dia 12 falaremos. Claro, não quis falar, né? Antes do anúncio oficial do prefeito, apesar do Twitter. Mas eu acho que é um quadro do União Brasil, né, presidente estadual do partido, e um quadro experiente na administração, mais um, né, Joelson, que Silvio traz para essa gestão, que tem essa experiência administrativa. Então, eu colocaria esse recorte também de ser do União Brasil e ter experiência. Muito bem. Sabe, eu quero a sua opinião sobre esse assunto, mas antes, vamos ver aqui a cartela daqueles que já foram anunciados efetivamente pelo prefeito Silvio Mendes, o futuro prefeito. Secretários anunciados a esse trânsito, o Manuel de Barros Filhos, inspetor da Polícia Rodoviária Federal, vai assumir a esse trânsito, já está participando da fase de transição, também não dá declarações por enquanto a respeito dessa indicação. Charles Silveira, que vai para a presidência da Fundação Municipal de Saúde, esse já deu declarações, já participa efetivamente do processo de transição, acompanha os desdobramentos, inclusive nesse caso da auditoria na Fundação Municipal de Saúde, Charles Silveira. Ismael Silva, secretário municipal de Educação, também já anunciado e já falando a respeito dos compromissos que terá na Secretaria Municipal de Educação. E agora o mais novo, mais recente, anunciado, Marcos Elvas, secretário de administração. E aí, sabe, eu quero fazer para você duas perguntas. Considerando, primeiro, que Marcos Elvas está na Secretaria de Administração, Charles Silveira está na pasta que é considerada uma das maiores sob o ponto de vista orçamentário, que é a Fundação Municipal de Saúde. Considerando que Ismael Silva está na SEMEC, indicado para a SEMEC, que é uma secretaria também gigantesca, sob o ponto de vista da quantidade de pessoas que prestam serviços ao município, e levando em conta que finanças já está definido com Edgar Carneiro Filho, e planejamento já deve ser, em breve, anunciado, Marco Antônio Aires, esse entorno, essas são as principais pastas que Silvio Mendes deve ter para a sua futura gestão? Sim, e eu percebo que Silvio Mendes faz um contraponto até na maneira de anunciar o secretariado e os nomes que foram anunciados até agora com a gestão do Dr. Pessoa. O Dr. Pessoa, inclusive, aqui em entrevista, pontuou muito sobre a equipe, alguns nomes que não desempenharam como ele gostaria. Então, Silvio Mendes, ele termina trazendo ali nomes que estiveram com ele durante a campanha, nomes de confiança. A gente não tem nenhuma surpresa até agora nesse secretariado, exceto espaços. Charles poderia ir para o governo, mas foi para a FMS, lugar que ele já ocupou no passado, enfim, configurações, mas todos nomes de confiança de Silvio Mendes, e acredito que uma palavra é controle. Então, são nomes muito próximos, nomes de confiança que caminham com ele há muitos anos, então ele demonstra, sim, ter esse controle do núcleo duro. Acho que, de fato, são as pastas que tomam as decisões mais importantes e que impactam todas as outras, né? Essas decisões da administração, da saúde, reverberam nas demais pastas. Agora, e o perfil dessas pessoas anunciadas ou possíveis ocupantes dessas pastas? São pessoas que a gente vê que fazem parte de uma história de caminhada ao lado de Silvio Mendes. Marco Antônio Aires, Marcos Elvas, Charles Silveira. Silvio Mendes não está surpreendendo nessas indicações na avaliação? Não, acho que o grande ponto é só os lugares de alguns nomes, mas os aliados de primeira hora, os aliados que estiveram nos momentos difíceis, estão agora, claro, no momento de composição, no momento positivo. O primeiro ano sempre é um ano que há, inclusive, uma trégua política dos outros atores, você diminui ali o volume das críticas, dá um tempo para que todas as propostas e ideias sejam implementadas. Então, nessa lua de mel de Silvio Mendes, os
os nomes que estão junto com ele, de fato, são aqueles que passaram os momentos de maior dificuldade, as derrotas, uma campanha que foi uma campanha dura também. Agora, todo mundo espera que nas pastas menores, nas SDUs, eu já estou chamando de SDU porque sei que o nome de SAAD deve ter uma mudança, aí vai ter que ter espaço para composição política, né? O prefeito Silvio Mendes já tem uma base montada na Câmara de Teresina, mas tem muita gente esperando uma ocupação de espaço. Aí, Joelson, a gente percebe claramente esse corpo central, né, da gestão, muito claro com esses gestores indicados. Como a Sávia salientava bem, além da aliança política, existe também 2 pontos que eu acho interessante de se destacar. O primeiro deles, a experiência, à exceção de Ismael, mas já é da área de educação, todos com experiência em gestão. E o segundo ponto são pastas, Joelson, que já precisam começar no dia 1º de janeiro em um ritmo acelerado de trabalho. As outras, claro, também, mas estas são pastas que direcionam, né, e definem políticas de Estado que vão irradiar em outras pastas, seja nas SDUs, seja em outras áreas. Então, essas pastas não podem se dar ao luxo de começar no dia 1º de janeiro se colocando a par da situação. Então, são pastas que já estão trabalhando com a transição de uma forma mais intensa. Por exemplo, hoje pela manhã a gente vai destacar, mas eu conversava com o Ismael Silva e ele falava sobre reuniões que ocorrerão na semana que vem junto com a transição. Charles, por exemplo, já deixava bem claro que já está a par desta auditoria na saúde. Então, são pastas que o ano novo vai ser um réveillon de muito trabalho, porque no dia 1º já precisam estar em um ritmo mais acelerado. Então, eu acho que por esse motivo, Silvio Mendes já anuncia com antecedência estas pastas. Como você citava bem, Marcos Elvas, ele dizia, eu não sei qual o real motivo de Silvio já ter anunciado, mas com certeza tem um, ele falando hoje pela manhã, ao ser surpreso pela nossa equipe, na tentativa ali de uma conversa, né, para que a gente pudesse trazer a opinião dele, mas eu destacaria esse ponto que são pastas que não podem se dar ao luxo de festejar até de manhã o Réveillon, já tem que começar o dia 1º de janeiro em um ritmo acelerado. Eu acho que para essas pessoas 2025 é hoje. Já chegou. Já estouraram a champanhe, porque é muito trabalho, é muito desafio pela frente. Tudo começa com uma transição e não importa o tamanho da experiência que cada um desses futuros gestores tem. Os desafios são novos, né? E aí é preciso colocar em prática não só as suas experiências, mas entender muito bem como é que está cada um dos pontos mais nevrálgicos, mais difíceis da gestão pública. Vamos ver como é que vai ser.